46, Saber segue. Muito bem, vamos à nossa entrevista do dia. Hoje aqui no estúdio nós estamos recebendo o médico urologista Dr. Leonardo Zanus. Está aqui de volta no nosso estúdio para a gente trazer informações bem importantes, né? Hoje o assunto é bem bacana. A gente vai falar sobre a questão de pedras nos rins, né? Os cálculos renais. Vamos falar um pouco mais a respeito disso, doutor. Um prazer conversar com você aqui no nosso espaço de entrevistas novamente. Um bom dia. Bom dia, Arthur, Marcelo, ouvintes da Rádio Feliz. É um prazer estar aqui novamente. E vamos lá, né? Vamos falar sobre cálculo renal, né? Ou popularmente conhecido, o pessoal conhece mais como pedra no rim, né? Como é que são formadas essas pedras nos rins, né? Que a gente vê, assim, às vezes relatos de pessoas, né? Que passam por momentos difíceis, né? Quando tem crises fortes, né, doutor? Sim. Bom, as pedras se formam pelo acúmulo de alguns minerais, né, na urina. Existem vários tipos de minerais que podem se acumular. Os mais comuns são oxalato de cálcio, é um sal que se forma, né? Geralmente eles precipitam quando há uma hipersaturação, a urina fica repleta assim, dessa substância, né? As principais causas vão ser causas genéticas, né? A pessoa vai ter alguma alteração no metabolismo do cálcio, né? Uhum. Que vai propiciar a formação dessas pedras. Mas também não é a única causa, né? Existem pedras de ácido úrico, então quem tem ácido úrico elevado tem maior chance. Infecções urinárias crônicas, né? Algumas bactérias que causam infecção urinária produzem cálculos renais também. Uhum. E diversas outras substâncias também, né? Mas geralmente é esse desequilíbrio bioquímico na urina que propicia a formação das pedras. Esse desequilíbrio ele pode ter relação, por exemplo, com a alimentação ou com o consumo de algum tipo de bebida ou alguma outra questão nesse sentido? Sim. Tem as causas, né, genéticas, também o excesso de ácido úrico, mas algumas coisas facilitam, né, aceleram a formação de pedra. Principalmente agora nos meses quentes a gente observa um aumento, né, da produção dos casos assim, de cálculos renais, né, pois as pessoas desidratam mais, né. Então nos meses quentes as pessoas devem ingerir mais água, né. Porque o calor, a pessoa vai desidratar mais, a urina ela vai ser mais concentrada, né? A pessoa vai perder mais líquido pelo suor e a urina em si acaba sendo mais concentrada, facilitando a formação desses cristais, né? É mais fácil os cristais precipitarem, né? Nos meses quentes. Então, a gente sempre recomenda, principalmente quem já teve algum episódio de cálculo, ingerir 2 a 3 litros de água por dia, né? E essa é a principal medida, assim, para prevenir a formação de cálculos. Se tiver que fazer uma medida de dieta e comportamento, é a ingesta de água. Outras medidas também, o excesso de sal é prejudicial, né? Comida muito salgada, excesso de carne, principalmente para quem tem problema de ácido úrico. Uma coisa que é boa, que previne a formação de pedra nos rins, são as frutas cítricas, né? Limão, laranja, isso pela acidificação da urina previne a formação, pelo fator bioquímico ali do ácido, previne a formação de pedras, né? Uhum, então, doutor, como é que eu vou identificar que eu estou tendo pedras nos rins ou cálculo renal? Porque a gente normalmente vai tratar quando a dor está insuportável, quando já tem um problema mais crônico. Como é que eu começo a notar, opa, aqui tem alguma coisa errada, vou ter que ver? Sim, o cálculo ele se forma geralmente, né, no rim, dentro do rim, no sistema coletor, onde começa a sair o xixi. Então é um canal, né? Ele começa a sair o xixi ali, depois ele forma um caninho mais estreito, que é o ureter, e vai até a bexiga. A pedra dói geralmente quando está no ureter ou na entrada do ureter, num ponto onde obstrui esse fluxo de urina do rim, né? A pedra tranca em algum ponto, porque quando ela está dentro do rim, muitas vezes ela não dói, porque ela está lá dentro, mas o xixi continua saindo em volta da pedra
e a pessoa não sente nada. Mas quando ela tranca em algum ponto da via urinária, a pessoa vai sentir uma dor lombar ou no flanco, né? O quadro atrás nas costas, assim, embaixo, né? Nas costas ou um pouco na frente, assim, mas sempre um dos lados, Sempre né? dos Uma lados. dor lateralizada, que a gente Sim. diz. E o quadro clássico é uma dor bem importante, uma dor severa, que não melhora, assim, com posição, né? Muitas vezes demandando que a pessoa vá fazer medicação no hospital, né? Que é o único jeito, assim, de passar a dor, né? E casos mais graves, assim, pode ter febre, né? Febre e pedra, então, é sempre um indicador que tem que ir para o hospital, né? Sim. O senhor comentou da questão da coloração da urina, né? Isso tem uma relação também? Sim, um dos sintomas também, às vezes a pessoa não vai ter essa dor tão característica, pode ter algumas cólicas eventuais, e um dos sintomas também pode ser sangue na urina, porque a pedra, quando ela se desloca na via urinária, pode fazer sangrar a via urinária, e um dos sintomas, né, já tive paciente que o único sintoma era sangue na urina, daí a gente foi fazer o exame e tinha pedra nos rins, né? Sim. Isso é mais comum em homens ou em mulheres? É mais comum em homens, e também pessoas obesas têm mais chance de ter pedra nos rins também. Sim, essa questão dos homens, isso tem já alguma idade, a partir de certa idade, que começa a ter mais problema, ou não tem ou não tem uma relação? É geralmente mais comum já na fase adulta, né? São, né, mais comum ali a partir da segunda, terceira década de vida, né? Tem alguns casos de crianças com pedras nos rins, mas não é tão comum, né? Mas pode ter também. E para as mulheres? Também, As mulheres, a incidência, ela também é relacionada a isso, ou as mulheres a incidência pode vir de outros fatores de pedra no rim? Nas mulheres tem a questão da infecção urinária. Como as mulheres têm mais tendência a ter infecção urinária, então cálculos de infecção é mais comum em mulheres, né? Mas de resto, assim, os fatores são os mesmos, né? O principal fator, assim, é até ter história na família, comum, assim. A gente sempre pergunta se tem algum familiar, e geralmente tem. Meu pai tinha pedra nos rins, meus irmãos têm, né? Então, a história na família, né? Pela essa questão genética, assim, é um dos principais já dá para fatores. já dá para ter um rastreio a partir dali, né? Então as pessoas que têm um familiar ali já tem que ficar um pouquinho mais atentas. Né? Isso, tomar esses cuidados daí também. Sim. De tomar Mas a gente água. pode até ver, por exemplo, né, assim, até dos casos que a gente conhece de pessoas que têm, normalmente é mais homens, assim, dá para traçar esse paralelo tranquilamente, assim, né, que tem mais incidência em relação de homens com mulheres, né? Sim, é mais comum em homens. É mais comum em homens, Exato. né? Questão de tratamento, né? Existe tratamento com medicamentos, mas em alguns casos tem que fazer cirurgia, doutor? Sim, medicamentos vai depender, assim, da causa do cálculo renal. Tem algumas medicações que ajudam na composição da urina e vão prevenir a formação de cálculos. Se o problema é ácido úrico, tem que tratar o ácido úrico, né? Se é infecção, tem que tratar a infecção. Com a pedra já formada, aí é mais difícil, assim. São pedras pequenas, maioria das vezes, né, que são pedras pequenas, elas saem por conta, né? Claro que nessa saída a pessoa vai ter uma crise, né? Enquanto estiver eliminando a pedra, vai sentir dor, né? Mas Sim. a maioria dos casos ela elimina por conta os cálculos. Já em casos de pedras maiores ou mesmo pedras menores, mas que trancam em algum ponto da via urinária, principalmente no ureter, né? Tranca em algum ponto do ureter e depois de tentativa com medicação e tudo, e mesmo com a medicação não resolve, aí pode ser um caso de tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico vai depender muito do tamanho e localização da pedra. Se for uma pedra pequena no ureter, o tratamento é né? Se for uma pedra grande no rim, o tratamento é outro. Sim. Existem várias técnicas cirúrgicas, né? A maioria delas minimamente invasivas, assim. Sim, eu até ia perguntar, assim, como é que é, né? Se tem, tem que fazer um corte em determinado lugar, ou como é que funciona, assim, por exemplo, uma cirurgia nesses casos. A maioria dos casos
são possíveis de tratar com a técnica endourológica, né? Através de um aparelho, um endoscópio de via urinária, como se fosse fazer uma endoscopia digestiva, né? Só que da via urinária, um aparelho que entra com uma câmera no canal da urina e sobe ali pelo ureter. A maioria dos casos tu consegue pegar a pedra por ali, quebra ela com um laser e resolve pela via endoscópica, né? Alguns casos de pedras maiores nos rins, tu consegue fazer de uma maneira minimamente invasiva também, mas às vezes precisa de um pequeno corte nas costas para entrar com a câmera por ali, para conseguir quebrar a pedra, né, com o laser. Alguma outra informação importante para a gente destacar ainda em relação a esse sentido? O principal, agora a gente está em semanas com muito calor, né? O principal é se manter hidratado, né? Tomar muita água mesmo, assim, agora essas semanas com temperatura acima da média, que a gente observa bem claramente esse aumento de casos, né? Que temos no verão, né? Tá certo. Dr. Leonardo Zanus, nosso entrevistado de hoje aqui no Panorama Geral, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, né? E nós estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite, Arthur e Marcelo. Tá certo. A entrevista do dia hoje aqui, então, Dr. Leonardo Zanus. Pessoal que quiser mais dúvidas e informações, né, pode agendar, né, consulta com o doutor 51998178181. E essa nossa entrevista do dia em nome de Saberseg, corretora de seguros da Ivete. A Saberseg proporciona para você, sua empresa e família, a segurança e a tranquilidade de quem exige o melhor. Atendimento personalizado com transparência e clareza nas informações. Saberseg, corretora de seguros, onde o seu patrimônio é protegido por quem se importa com você. Depois do intervalo a gente volta ao último bloco de notícias e informações.